Fala fera, tudo bem? Aqui é o professor Diego, professor de Química do Método. Bom, hoje nós iremos dar continuidade, tá, ao assunto de termoquímica. É a nossa segunda aula sobre termoquímica, tá bom? Então vamos relembrar aqui. Termoquímica é aquele conteúdo, né? É aquela área da química que vai estudar as trocas de calores de uma reação química ou de um sistema, né, que está mudando de estado físico, beleza? Então a gente analisou aí o que é um sistema endotérmico, um sistema exotérmico. Endotérmico absorve calor. Se absorve calor, o ΔH dele ele é positivo, tá bom? E o sistema exotérmico, ele libera calor, ΔH negativo. Vamos dar sequência. Bom, a gente vai falar um pouquinho agora sobre a entalpia padrão. Entalpia padrão a gente vai simbolizar por H e uma bolinha, tá certo? Olha só, o estado padrão de uma substância corresponde à sua forma mais estável a 1 atm de pressão e 25 graus Celsius. Lembrando que a entalpia padrão de uma substância, ela sempre vai ser indicada por H maiúsculo e uma bolinha em cima, tá certo? Então, o estado padrão, tá certo, de uma substância, sempre vai ser a forma mais estável dessa substância, submetida a uma pressão de 1 atm e temperatura de 25 graus Celsius. Uma coisa importante é você lembrar que toda substância simples, no seu estado padrão, na forma mais holotrópica, mais estável, sempre vai ter entalpia padrão zero. Então, se eu pego uma substância simples como O2, Cl2, H2, sempre será zero, beleza? Bom, aqui eu tenho alguns gráficos, né, que vão mostrar as diferenças de entalpia encontradas em algumas formas alotrópicas. Por exemplo, aqui no primeiro gráfico, ó, eu tenho a forma alotrópica do carbono, na forma de grafite e de diamante. Observe que o carbono-diamante tem uma entalpia maior do que zero, positiva. O carbono-grafite, observe que a entalpia dele é igual a zero. Temos um gráfico que representa o oxigênio na forma alotrópica O3, que é o gás ozônio, e o O2, que é o gás oxigênio, né? Aqui o valor de entalpia maior do que zero igual a zero. E temos o enxofre. As formas alotrópicas do enxofre são os enxofre monoclínico e rômbico, maior do que zero igual a zero também, respectivamente, beleza? Então aqui são alguns gráficos que vão representar as variedades alotrópicas, porque cada forma alotrópica de determinado elemento sempre vai ter um valor de ΔH associado. E esse valor de ΔH sempre é diferente. Beleza? Vamos lá. Entalpia de formação. O que seria a entalpia de formação? É o calor liberado ou absorvido na formação de um mol de uma substância a partir de substâncias simples. Beleza? Então, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, água no estado líquido, para formar água, eu necessito de hidrogênio e oxigênio. Então, eu preciso da reação do hidrogênio e do oxigênio de forma isolada. Essa reação vai formar a minha substância conhecida como o H2O. Para esse sistema acontecer, eu vou ter um determinado calor envolvido. E esse calor vai ser de 286 kJ por mol. Negativo porque o processo é exotérmico. Produção de ácido sulfúrico líquido. Então, para produzir o ácido sulfúrico líquido, o que é que eu tenho que ter? Eu tenho que ter hidrogênio, enxofre e oxigênio. Daí eu vou usar as suas substâncias simples na forma mais estável. Hidrogênio na forma de H2, gasoso. O enxofre na forma alotrópica, que é um enxofre rômbico. E o oxigênio na forma de O2. Então, essa combinação, essa reaçãozinha aqui, vai te dar o H2SO4, que é o ácido sulfúrico líquido, beleza? Esse teu sistema, essa tua reação, vai ter um calor envolvido aqui de 813,8 kJ por mol. Negativo porque o processo ele é exotérmico, tá? Então, entalpia de formação é isso. É a quantidade de calor que vai ser liberado ou absorvido para formar um mol de qualquer substância. Tá? E como eu disse anteriormente, para você formar uma substância simples, essa entalpia é zero. Então, muitas vezes, as questões ela não fornece
os valores de formação das substâncias simples. Quando a substância é composta, você tem os valores na própria questão, mas na substância simples ele não dá. E não é porque está faltando dado ou porque ele quer lhe confundir, é porque o aluno tem que lembrar que toda substância simples, a sua formação é zero, tá? Vamos lá, um exemplozinho aqui bem tranquilo. Ele deu aí, ó, sejam dadas as seguintes equações termoquímicas. Então observe que eu tenho equações de formação, tá? Formação do óxido de cobre, monóxido de carbono, o óxido de alumínio, trióxido de ouro e o F2O, né, que é o fluoreto de oxigênio. Ele quer saber, nas condições citadas, a equação que representa a reação mais exotérmica. Bom, aí o aluno, né, vamos lembrar da aula passada, ó, se ele quer a mais exotérmica, processo exotérmico, ΔH negativo, então aqui eu já vou eliminar as duas daqui de baixo, ó, porque o valor está positivo. E dessas três de cima, aquela que libera mais calor, é óbvio que é aquela que tem o maior valor numérico, que nesse caso vai ser o menos 400. Beleza? Então, essa equaçãozinha, ela libera mais calor, portanto, ela é mais exotérmica. Tranquilo? Dando sequência aqui aos tipos de entalpia, a gente tem aqui a entalpia de combustão. Combustão é um tipo de reação que é muito importante vocês saberem, tá? Um tipo de dificuldade que os alunos sempre falam em sala de aula é o seguinte: eu não consigo trabalhar a reação química, eu não consigo montar uma reação química sozinho. Acontece que existem alguns tipos de reações que são importantes. Por exemplo, quando você tem a formação de uma determinada substância, o aluno tem que saber montar isso. Quando a gente tem a combustão, é importante que o aluno também saiba montar isso daí, tá? A combustão, ela pode acontecer na forma de combustão completa e combustão incompleta. A combustão completa, você vai ter a sua substância X, é ela quem vai variar de reação para reação. Eu posso ter metano, posso ter octano, eu posso ter etanol, enfim. Então, eu vou ter a minha substância X, tá? Ela quem vai variar, ela sempre vai reagir com o oxigênio. Toda combustão, ela necessita de oxigênio, tá? Para acontecer. E a formação dos produtos é o que vai diferir essa combustão de ser completa ou incompleta. Para ser completa, eu tenho que ter liberação de gás carbônico, que é o CO2, e água. Então, se eu tenho liberação de gás carbônico e água, a tua combustão ela foi completa. Se caso houver a liberação de monóxido de carbono, CO, e água, a combustão ela é incompleta. Se caso não liberar monóxido, não liberar dióxido, ela pode liberar ainda carbono puro. Esse carbono puro, ele vem na forma de fuligem. É um pozinho preto que a gente observa na queima da cana, por exemplo. Então, a fuligem também indica que a tua combustão ela foi incompleta, tá bom? E a gente tem ainda a combustão limpa, que seria a formação da água. A gente trabalhou aqui, ó, deixa eu voltar aqui um pouquinho, ó, formação de água, hidrogênio mais oxigênio formou água, tá? Então, no caso da combustão do gás hidrogênio, a gente tem aí uma combustão limpa porque não libera vapores que são tóxicos, tá? A gente vai ter formação de vapor d'água. Então, ó, o que é a entalpia de combustão? Seria a entalpia, né, a quantidade de energia liberada na combustão completa de 1 mol de substância, sempre no seu estado padrão. Então, a combustão de 1 mol de qualquer substância é dita entalpia de combustão. No nosso exemplo, a gente tem a combustão completa do álcool etílico. Ele não precisava ter colocado combustão completa. Por quê? Quando você analisa aqui a equação, ó, você já vai logo para o produto. Ó, a gente tem aqui dióxido de carbono, CO2. Então, se eu tenho CO2 mais água, a combustão ela é completa. Então, quer dizer que a combustão completa de 1 mol de etanol, que é o álcool etílico, ela vai liberar 1.368 kJ para cada mol de etanol, ok? Entalpia de neutralização. Vejam que o que está mudando, a entalpia é a mesma coisa, é o calor envolvido.
O que vai mudar é o tipo de reação química, tá? Se é uma reação de combustão, se é uma reação de formação. Agora a gente fala de neutralização. Veja que os conceitos eles são muito semelhantes, porque o que vai mudar de um para outro simplesmente vai ser o tipo de reação envolvido. Então, ó, a entalpia de neutralização ou calor de neutralização é o calor liberado na formação de 1 mol de água líquida a partir da reação entre 1 mol de H+, e 1 mol de OH- nas condições padrão. Neutralização ácido-base. Então eu tenho aqui, ó, 1 mol, por exemplo, de HCl, que é um ácido, e 1 mol de NaOH, que é uma base. Então, olha o que acontece. Se eu tenho que ter 1 mol de H+ e 1 mol de OH-, de onde é que vem isso? O H+ vem do ácido, beleza? O OH- vem da base. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou pegar o H+ que vem do ácido, o OH- que vem da base, e o que é que vai acontecer? Eles vão se juntar para poder formar água. Tem que lembrar daquela reaçãozinha de neutralização. Ácido mais base vai dar sal e água. Então, eu vou pegar o ácido, vou pegar a base, e do ácido eu vou precisar do H+. Da base eu vou precisar do OH-. E a combinação do H+ com o OH- vai dar água, beleza? E o cátion da base com o ânion do ácido é que vai ter a formação do sal, beleza? Que não vai me interessar aqui. Então, a formação disso aqui, ó, a neutralização, vai liberar uma quantidade de energia equivalente a 57,7 kJ de energia, ok? Energia de ligação. Vamos lá. Na quebra da ligação química ou na formação de ligação química, nós temos também liberação ou absorção de energia. Daí, a energia de ligação, tá? É a energia absorvida na quebra de 1 mol de ligações no estado gasoso a 25 graus e 1 atm. Olha o que acontece. Numa reação química, ligações são quebradas e ligações são formadas, tá? No momento em que há a quebra das ligações, a gente tem aqui energia absorvida. O valor é positivo, tá? Então, quebrou ligações, tá certo? Então, eu vou ter energia sendo absorvida. Essas ligações, elas serão formadas, tá? Com componentes novos, tá? Sejam com íons diferentes, com elementos diferentes. E quando eles formarem ligações, a gente vai ter aí uma quantidade de calor sendo agora liberada, ok? Então vamos lá, ó. Aqui a quebra da ligação hidrogênio com hidrogênio na molécula do H2 absorve 436 kJ de energia. A quebra da ligação entre dois átomos de cloro vai absorver 242,6 kJ de energia, beleza? Então eu posso ter, preste atenção, a energia liberada ou absorvida na formação de uma molécula ou na quebra da ligação dessa molécula, tá bom? É uma forma de calcular ΔH também. Questão 4 diz o seguinte, ó, considere o seguinte gráfico. De acordo com o gráfico, indique a opção que completa respectivamente as lacunas da frase a seguir. A frase é a seguinte: a variação da entalpia, o ΔH, então vamos por partes. Ele quer saber se é positivo ou se é negativo. Gente, o gráfico é o seguinte, eu tenho aqui A2 mais B2, certo? E aqui eu tenho 2AB. Lembra da aula passada? No gráfico eu preciso saber o sentido da reação. Eu tenho que saber se eu tenho A2 mais B2 formando 2AB ou se eu tenho 2AB formando A2 mais B2. Então, o sentido do ΔH, ó, é de cima para baixo. Ou seja, eu tenho reagentes e produtos. Então, preste atenção. O ΔH não é o final menos inicial? Quem é o final de uma reação? Produtos. Então, se os produtos estão aqui embaixo, esse é o valor referente ao produto. O Diego não tem número, não precisa ter número. Ele só quer saber se é positivo ou negativo. Então, se aqui eu tenho os produtos, lá em cima eu tenho os reagentes, e eu faço esse valor menos o de cima, ó, o de baixo é menor do que o de cima.
Então, quando eu fizer esse valor menos esse, o valor vai dar o quê? Negativo, tá certo? Então, eu já sei que o ΔH aqui é negativo, tá? Se o ΔH é negativo, é porque a reação é o quê? É exotérmica. Já dá para matar aqui? Ainda não, ó. Então, ó, negativo é exotérmico. Porque se processa, vamos lá. Se uma reação tem ΔH negativo, se o ΔH é negativo, a reação é exotérmica, porque vai liberar ou absorver. Vai liberar calor. Portanto, resposta letra D, ok? Questão 5. Combustão completa do álcool comum, etanol. Aí a gente tem aqui, ó, reaçãozinha. Etanol, 1 mol de etanol, é importante, mais 3O2, formando CO2 e água. Massa molar do etanol, 46 gramas por mol, já deu prontinho calculado para você. Ele quer saber aí, qual é a quantidade de calor liberado ou absorvido na queima de 5 mol de etanol. Tranquilo. Vê só, na reação a gente viu que eu tinha 1 mol de etanol, beleza? Ó, 1 mol de etanol aqui, tá? Essa quantidade de etanol, observe que na reação de combustão ela libera quanto? 1.373 kJ. Se eu estou querendo 5 mol de etanol, é só multiplicar. Então, 1 mol de etanol vai liberar 1.373. Diego, eu não preciso botar menos 1.373 não? Não é necessário. Se você colocar, lembre-se de deixar ele em evidência, porque o menos que está aparecendo ali é o menos para indicar que a reação é exo, tá? Então, se você, por exemplo, não quiser usar o menos, não usa. Quando você terminar a sua continha lá, seu cálculo, coloca o sinal de menos, porque esse valor indica liberação de calor. Então, se 1 mol de etanol libera 1.373, 5 mol de etanol libera 5 vezes mais. Então, multiplicando isso aí, eu tenho 6.865 kJ de energia. Essa é a quantidade de calor liberada pela queima de 5 mol de etanol. A letra B perguntou o seguinte: se ocorresse a formação de 1 mol de CO2 na reação, qual seria a quantidade de calor liberado ou absorvido? Primeiro, que a quantidade de calor aí é liberada, independente da situação que ele traga, porque eu tenho combustão. Combustão sempre libera. Veja também que na reação eu tenho 2 mol de CO2. Se ele quer 1 mol de CO2, é metade. Então a continha é simples, ó. 2 mol de CO2 libera uma quantidade de calor de 1.373. Como eu estou querendo 1 mol de CO2, a quantidade de calor liberado é a metade. Então, ó, eu vou multiplicar 2x, que vai dar 1.373. O 2 que está multiplicando passou dividindo. Metade de 1.373, 686,5 kJ é a quantidade de energia liberada para cada mol de CO2 formado. Beleza? Na letra C ele disse: calcule a quantidade de calor liberado ou absorvido na queima de 460 gramas de etanol. Gente, quando ele falar de massa na tua questão, associe sempre massa molar. Eu quero saber a quantidade de calor liberado, quantidade de calor absorvido, na queima, na formação, enfim. Eu vou direto para a massa molar. Ele está falando de massa molar. A massa molar do etanol já está calculada. Diego, se não tivesse calculado, o que é que eu deveria fazer? Ele daria para vocês as massas atômicas do carbono, do hidrogênio e do oxigênio. O que é que eu fazia então? Calculava a massa molar separadamente para poder substituir. Mas aqui no caso não precisa, ele já deu calculado. Então, vê só, ele quer saber, na queima de 460, a massa molar é 46. Ele está te ajudando. Então, ó, se 1 mol de etanol tem uma massa de 46 gramas, 460 gramas eu tenho 10 vezes mais. Então, para essa massa que ele está querendo calcular, que é 460, eu vou encontrar 10 mols de etanol, certo? Então tá aqui, 10 mol. Só que a reação me diz o seguinte: a combustão de 1 mol de etanol está liberando uma quantidade de calor de 1.373, tá bom? Só que eu tenho 10 mol de etanol, eu acabei de achar. 46 gramas de etanol é 1 mol de etanol.
460 são 10 mol. Para cada mol eu tenho um calor liberado de 1.373. Como eu tenho 10 mol de etanol, são 10 vezes mais, é só aumentar um zero. A quantidade de calor liberada na queima de 460 gramas de etanol vai ser 13.730 kJ de energia, tá bom? Próxima questãozinha diz o seguinte: considere a reação de combustão das variedades alotrópicas do carbono representado no gráfico. Pessoal, analisa aqui esse gráfico. Eu tenho setinha de cima para baixo, então é reagente, produto, ok? Observa também carbono diamante com oxigênio, carbono grafite com oxigênio. Ambos estão formando gás carbônico, ok? Então preste atenção, a diferença aqui está na variedade alotrópica. Eu tenho carbono diamante com oxigênio formando CO2, carbono grafite com oxigênio formando CO2. Tem diferença? Vai ter, porque observa, a quantidade de calor no início da reação envolvendo o diamante é 1,9 kJ de energia. E a quantidade de calor no início envolvendo o carbono grafite é zero. Aí vê o que ele diz. Eu vou usar em ambas as situações 394, porque é o final, tá bom? Agora, o início é que está mudando. Aí ele diz aí, as duas combustões são exotérmicas ou endotérmicas? Pessoal, combustão. Combustão libera calor. Se libera calor, é exotérmica. Já matei, tá bom? Então, os processos são processos exotérmicos. Calcule o ΔH das combustões do grafite e do diamante, tá bom? Vamos lá. Eu sei que o ΔH é o final menos inicial. E na reação química, o final são os produtos, o início são os reagentes. Para o carbono grafite, o final 394 negativo, tá certo? Menos zero. O diamante 394 negativo, menos 1,9. Porque graficamente, lembra que o que muda é o início? O final é o mesmo, tá? Então, a gente vai ter aqui carbono grafite libera 394 kJ de energia e o diamante libera 395,9 kJ de energia. Valores muito próximos, mas como a variedade alotrópica é diferente, então a quantidade de calor também é diferente. Beleza, gente? Aí ele disse na terceira afirmação, na terceira pergunta, aliás, em qual delas ocorre maior liberação de calor? E a gente é só comparar os valores. Eu tenho maior liberação de calor no carbono diamante, ok? Então, graficamente, é só você fazer isso. Prestem atenção na setinha do gráfico. Onde é que a seta está indicando o caminho da tua reação? É de cima para baixo, é de baixo para cima, porque tem diferença. É nesse sentido que você vai saber quem são os reagentes e quem são os produtos. Daí você vai saber qual é a quantidade de calor inicial e a quantidade de calor final, ok? Então, questão 6 aí, tranquila. Vamos para a 7 que diz: a combustão do gás hidrogênio pode ser representada pela equação. Preste atenção, eu disse que é importante o aluno saber reações de combustão. Quando o aluno não sabe a reação, ele fica desesperado e diz: eu não sei reagir, eu não consigo colocar as substâncias e montar a reação. Lembre-se, reação de combustão do gás hidrogênio. Gás hidrogênio, H2. Tu vem para cá, ó. Não deu para fazer muita coisa porque eu só eliminei uma, letra C, tá? Só a letra C, na verdade. Eu tenho H2, 2H2, 2H2 e H2. Aí eu tenho que lembrar, toda combustão necessita de quê? De gás oxigênio. Vamos para a segunda parte? Ó, oxigênio, carbono, elimina. O, qual a diferença? Aqui eu tenho oxigênio molecular, descarta. Então aqui, ó, O2, beleza, O2, beleza. Então, observa que eu tenho aqui, ó, letra A, letra D e letra E. Tranquilo? Estão idênticas. Está mudando só os coeficientes, mas não vou nem me deter a isso aí. Bora lá. Formação de produtos. Na letra A, água mais CO2. Preste atenção.
Carbono apareceu aqui e não tem no começo. De onde é que ele surgiu? Você não pode esquecer que em uma reação química não há formação de nada. Simplesmente apareceu carbono ali. Não pode. Nem pode destruir nada. Lembra do princípio de Lavoisier? Na natureza, nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma. Se eu tenho carbono antes, eu tenho carbono depois. Se eu não tenho, eu não vou ter. Tá bom? Então, se aparecer o CO2 aqui, eu teria que ter algum reagente com carbono. Não tem. Descarta a letra A. Beleza? Olha o que eu tenho aqui nas duas últimas. Na letra D, formação de H2O. Na letra E, formação de H2O2. Cuidado! Pode até soar verdadeiro, mas entenda. H2 mais O2 vai dar H2O2? Não é simplesmente juntar as coisas, não. Entenda. H2 com O2 dá água. A resposta é a letra D. H2O2 é água oxigenada. É água mais O2, tá? Então, a resposta fica sendo a letra D. 2H2 mais O2. 2H2O, ok? Então, letra D, temos aí a combustão do gás hidrogênio. É uma combustão que é considerada limpa. Por quê? Não há formação de gases poluentes. Monóxido, dióxido de carbono. Tá certo? Na questão 9, o que é que a gente tem aí? Olha só. Os romanos utilizavam CaO, que é o óxido de cálcio, como argamassa nas construções rochosas. O óxido de cálcio era misturado com água, produzindo CaOH2, que é o hidróxido de cálcio, que reagia lentamente com o CO2 atmosférico, dando calcário. Então, olha só o que eu tenho aqui. Hidróxido de cálcio mais gás carbônico, formando o quê? Carbonato de cálcio mais água. A partir dos dados da tabela, a variação de entalpia em kJ por mol será igual a... Gente, questão clássica, isso cai sempre em questões de prova, tá? Não tem mistério, isso aí é uma questão de matemática. Quimicamente falando, você só tem que observar a reação, olhar os valores e acabou. Agora é matemática. Preste atenção. Confere se a reação está dada e se está balanceada. Ultimamente, as questões de Enem já vêm bonitinha, balanceada. As de SSA nem sempre, tá? Mas isso não quer dizer que o aluno que está fazendo Enem vai confiar. Sempre eu sugiro isso. Olha para a reação e vê se está balanceada, para o aluno não fazer besteira. Isso é um tipo de questão que vai ser considerada fácil, tá? Então, bora lá. A reação está aqui, está balanceada, agora é só substituir. Reação está aqui, reescrita. Preste atenção que ele colocou aqui na tabela, ó, todas as substâncias presentes na equação e ao lado ΔH de formação. Então, eu tenho os valores de formação de cada substância dessa. Não tem mistério. Vamos embora? Então, é só substituir, ó. Em cada participante, eu coloco a sua quantidade de calor, beleza? Aí eu venho para cá, ó. Quem é ΔH? ΔH, entalpia de produtos, menos a entalpia de reagentes. Final menos inicial. Então, quem é o final? Carbonato de cálcio e água. Então, o que é que eu faço aqui? Ambos têm um mol. Observe que os dados é em kJ por mol. Então, vamos imaginar, por exemplo, que na frente do carbonato de cálcio tivesse o número 3. Então, seriam 3 mols de carbonato. Então, eu teria, no caso, que pegar esse valor e multiplicar por 3. Na minha questão, não é necessário, porque todos os participantes estão com 1 mol. Então, eu não preciso multiplicá-los por nenhum valor. Então, eu venho para cá, ó, menos 1.206,9, que é o valor referente ao teu primeiro produto, mais menos 241,8, tá aqui entre parênteses, porque jogo de sinal é o que o pessoal mais erra aqui, tá? Menos 1.206,9 mais menos 241,8. Eu estou somando dois números negativos, beleza? Acabou os produtos, Diego. O que é que eu faço? Vamos separar tudo isso por colchete, tá? Os colchetes é só para você entender o seguinte. Isso daqui que está dentro do primeiro colchete refere-se à entalpia de produtos. Vem para cá agora, ó. Entalpia de reagentes.
Reagente eu tenho o hidróxido de cálcio e o dióxido de carbono. Valores, menos 986,1, menos 393,5. Tá aqui, ambos negativos. Coloquei o valor do primeiro, coloquei o valor do segundo. Outra soma de dois números negativos, ok? Agora é só operar. Veja bem, dois números negativos. Se eu vou somar, então permanece o sinal negativo e soma esses dois valores. Está aqui, menos 1448,7. Esse termo é a entalpia de produtos. Menos, que é o menos do ΔH. Aí agora, ó, outra soma de dois números negativos. Repete sinal negativo e soma os dois números. Somando, menos 1379,6. Faço o que agora? Cuidado. Número negativo. Ó, menos com menos. Jogo de sinal. Então aqui agora vai virar um mais. Então vai ficar menos 1448,7 mais 1379,6. Se eu estou somando números de sinais diferentes, sinais opostos, repete sinal do maior, que é o primeiro, que é negativo, e subtrai eles. Então, esse valor menos esse, 69,1. Então, observe que o ΔH dessa reação vai ser menos 69,1 kJ, letra B de bola, ok? Lei de Hess. Lei de Hess é uma forma que você tem de calcular ΔH também, mas são reações que não ocorrem em etapa única, são reações que ocorrem por etapas. Existem reações que vão ocorrer com 2 etapas, existem reações que vão ocorrer com 3 etapas, ou até 4, por que não? Normalmente são 2 e 3 etapas. Então não importa se você vai partir de A para B por esse caminho ou por esse caminho. Eu sempre vou chegar até B de qualquer maneira. Agora eu preciso saber qual é o caminho que está sendo tomado, né? Daí eu tenho a lei de Hess para fazer isso. Existem reações que ocorrem em uma única etapa e existem reações que ocorrem em 2, 3 etapas. Então, lei de Hess. Para uma dada reação, a variação de entalpia é sempre a mesma, esteja essa reação ocorrendo em uma ou em várias etapas. Não importa se você parte de A para B, qual é o caminho que você vai partir. O que importa é que você vai chegar a B, tá bom? Então, por exemplo, reação de combustão do carbono para a formação do monóxido de carbono. Eu posso ter essa reação de forma direta, tá certo? Ó, carbono gasoso mais meio O2 formando CO gasoso. Essa reação ela é difícil de ocorrer. Ela é difícil de ocorrer em etapa única, tá? Agora, determine a entalpia de formação do CO2. Veja só a diferença. Agora eu tenho carbono grafite, que é a forma mais estável do carbono, mais meio O2 formando CO. Aí, para essa primeira reação acontecer, eu tenho uma quantidade de calor aí, tá? Esse CO, ele reage com meio O2 também, formando CO2. Também existe uma quantidade de calor para essa segunda reação. Ele quer saber, a reação de formação do CO2, carbono mais O2 formando CO2, possui que valor de ΔH? Aí eu vou precisar mexer com as minhas etapas, tá? Vamos lá, eu vou somar as duas equações. Preste atenção que eu tenho CO na primeira, CO na segunda. Gente, eu posso manipular minhas reações da maneira que eu quiser. Eu posso multiplicar por algum número, eu posso dividir por algum número, eu posso inverter a posição de reagentes e produtos, tá certo? Agora, eu só vou poder cortar quantidades iguais em lados opostos. Por exemplo, eu tenho um CO no início e no fim. Então eu vou cortar ele, ó, reagente produto, tá? Observe, carbono grafite sobrou desse lado, tá aqui. Meio O2 mais meio O2 vai dar 1 O2, tá certo? E desse lado ficou CO2. Reação tá prontinha, ó. Carbono grafite mais O2 dando CO2. Chegou. O ΔH, vejam,
Se você alterar as etapas da tua equação, o ΔH também é alterado. De que forma? Diego, eu multipliquei a etapa por 2. Multiplico o ΔH por 2. Eu dividi, tá certo, a minha equação por 3. Divide o ΔH por 3. Diego, eu inverti a posição de reagentes e produtos. Se eu invertir a posição de reagentes e produtos, eu vou inverter o sinal do ΔH. A alteração que você faz com a etapa, você faz com o ΔH, beleza? Então, depois que você fizer essa alteração, o que é que eu faço agora? Vou somar os valores de ΔH. Somando os dois valores, ó, menos 26,4 com menos 67,7, soma de números negativos, repete sinal e soma 94,1 quilocalorias. Esse é o valor do ΔH para essa reação através da lei de Hess, que ocorreu por etapas. Tranquilo? Então eu vou precisar observar o calor envolvido em cada etapa. Qualquer alteração que você faça com a equação, faz também com ΔH, seja multiplicação, seja divisão, seja invertendo, tá? Feito todo o processo, né, de mudança, somando, você acha o ΔH da reação, beleza? Então, pessoal, com isso a gente encerra essa parte de termoquímica. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.